Por que isso é importante? Né? Para que quando a gente estude aqui a proibição, foi dada uma proibição, uma norma, uma lei divina. Não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal. Conhecimento. Vamos fugir dos extremos. Então nós sabemos que jamais Deus proibiria a criatura de conhecer como Ele, Deus, porque isso é impossível. Não se proíbe aquilo que é impossível. Então nós não vamos encontrar numa legislação uma proibição de se fazer algo que é impossível fazer. Então você não vai ver, por exemplo, lei de ocupação do solo. É proibido 2 casas ocuparem o mesmo lugar. Não tem jeito. Isso não precisa. Que isso é uma impossibilidade física. Não se proíbe o impossível. Então, quando Moisés proíbe o contato com os mortos, é porque é possível. Se o contato não fosse possível, ele não proibiria, né? Então Deus não vai proibir a criatura de conhecer como Ele, porque não tem jeito. Então esse é o primeiro extremo que nós temos que fugir. Isso tem que ficar muito claro. Não viria de Deus uma proibição tola como essa, boba. O Criador absoluto proibindo essa criatura relativa de ser como Ele. Olha, meu filho, você está proibido de ser como eu. Não precisa. Não é possível. Então, não é isso. Então a proibição não é. Aí já está começando a complicar, então. Porque se Deus não está proibindo, o que Ele está proibindo, então? Agora vamos para um outro extremo. O outro extremo, e há teólogos que escreveram comentando Gênesis e falaram isso. Falaram isso assim, acreditando piamente nisso. De que a proibição, se comer a árvore do bem e do mal, era no sentido de preservar a criatura na ingenuidade. Quase que numa espécie de infância espiritual. Então, olha, você não conhece o bem e o mal não, senão você vai evoluir. Senão você vai adquirir sabedoria. Senão você vai adquirir discernimento. Esse é o outro extremo. É claro que a proibição não pode ser. Porque a lei divina é lei de evolução para todos os seres e coisas do universo. É a frase do Emmanuel no livro Consolador. Na parte em que ele vai falar da física, logo no início do livro, o Consolador. A lei divina é de evolução para todos os seres e coisas da criação. Tudo está num processo de aprimoramento. Então, nós não podemos imaginar o Criador se contradizendo e proibindo a criatura de crescer espiritualmente. E como que se cresce espiritualmente? Ganhando discernimento, ganhando lucidez, ganhando experiência, ganhando conhecimento, apreendendo, identificando o ambiente, enfim, crescendo. Perdendo, naturalmente, ignorância e ingenuidade. Porque evoluir é perder ignorância, perder ingenuidade e cada vez mais ganhar em maturidade espiritual. É sair da infância espiritual para entrar na maturidade espiritual. Então nós não podemos imaginar aqui que Deus quisesse um Adão e Eva como criancinhas espirituais, sem discernimento nenhum. Não pode ser isso. Então nós vamos fugir desses dois extremos, que é o que nós comentamos no episódio anterior, e vamos ter que encontrar agora um caminho do meio. Algo que fique situado entre esses dois extremos. Então, nós não podemos ser como o Criador. Não, nem que a gente queira, não precisa nem Deus proibir. Conhecer como Ele, nós não vamos conhecer. E ser criancinhas espirituais também não é desejo dele. Então, qual que é a proibição? Do que está falando aqui? Está falando aqui do conhecer,
o conhecer o bem e o mal, no sentido de tornar absoluto o que é relativo. Essa é a proibição. Tornar absoluto o que é relativo. A minha experiência evolutiva foi conquistada com alegrias e com o sabor amargo das lágrimas. Porque os espíritos, já lemos isso também no episódio anterior, eles necessariamente passam pela fieira da ignorância. Evoluir é estar na estrada da ignorância. Né? Para quem está atrás de você, você deixou de ser ignorante. Para quem está na sua frente, você está mais ignorante. Então, essa fieira da ignorância significa que à minha frente eu tenho uma estrada que vai ao infinito. Então, qual é o tamanho da minha ignorância? Infinito. Mas quando eu olho para trás, o que eu já percorri, eu consigo medir. Eu consigo medir em comparação a. Mas é sempre assim, não é? É sempre assim. Como é que eu sei que um som é alto ou baixo? Você fala, se eu colocar um volume aqui numa casa é muito alto. Mas liga isso no estádio de futebol. Vira baixo, né? Então, som alto e baixo é sempre uma comparação. Sabedoria também. É sempre uma comparação. Se você olha para os trechos já percorridos, você identifica o seu cabedal de sabedoria. O quanto você se aprimorou e o quanto de ignorância você já se desfez. E quando você olha para frente, para os que estão adiante, na vanguarda do progresso espiritual, em comparação a você, percebe então que há um infinito para percorrer. É assim, isso é o lindo da evolução. Afinal de contas, nós temos a eternidade. Então não poderia haver ponto de chegada se nós temos a eternidade. Existe mudança de estágios, mudança de níveis de aperfeiçoamento e de modos evolutivos. Claro que os anjos vivem de uma forma para nós ainda inabordável. E como eles crescem, como eles se aperfeiçoam, é algo que escapa à nossa capacidade de compreensão. Mas eles se aperfeiçoam. Eles também estão numa jornada de aprimoramento. E mesmo um anjo, quando ele olha para frente, ele percebe ainda a sua ignorância, o infinito que se desdobra em direção a Deus. E quando ele olha para trás, olha para a gente, por exemplo, ele sabe o quanto ele já percorreu, o quanto ele já conquistou, a posição que ele já ocupa. Então, a proibição aqui é no sentido de você, na sua posição evolutiva, tornar absoluta a sua experiência. Porque quando você torna absoluta a sua experiência, você destitui Deus. Eu vou até usar uma palavra aqui que agora está em moda. Você faz um impeachment de Deus com um voto. Você faz uma votação, fala, Deus perdeu o mandato. Quem governa agora sou eu. Perde o mandato. Então, essa ânsia que é a proposta da serpente, coma do fruto para ser como Deus. Então, eu quero a autonomia que é divina, eu quero a movimentação que é divina, o poder divino, e a capacidade de determinar o que é e o que não é, o certo e o errado. Então, eu deixo de ser um observante da lei e quero usurpar a função de legislador, que é exclusiva de Deus.
Então, quem legisla é Deus. Deus é o legislador soberano. Nós somos aqueles que recebem a sua legislação e a colocam em prática. E quando nós não a colocamos em prática, quando nós não cumprimos essa lei divina, nós estamos sujeitos às consequências que são naturais da ordem das coisas. Porque Deus criou o universo de um jeito que não seguir a lei divina implica em sofrimento natural. Natural. São limites colocados pela própria lei. Então essa é a grande questão aqui que nós vamos desenvolver um pouquinho mais agora com a ajuda dos textos. Então, não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal não queira ser Deus. Não queira ser Deus. Em nome do exercício do livre-arbítrio, não acredite que você tem infinitos de possibilidades, porque não tem. As nossas possibilidades de escolha são muito limitadas. São limitadíssimas. Os elementos que nos contêm formam uma espécie de trajetória. Você tem um espaço de movimentação que é limitado, extremamente limitado.